Fala aí pessoal, beleza? Olha só, tô aqui com o NAS 2, um produto que eu tava extremamente ansioso para abrir e mostrar para vocês. Então vamos lá, aqui na caixa, você vê que é uma caixa bem grande, ó, a caixa deve ter uns quase 2 palmos aqui, tá? Essa aqui é a parte da frente da caixa e como todo produto Unify, ele vem aqui com a linguetinha pra gente puxar. Então vou puxar aqui a linguetinha, estamos abrindo aqui junto o NAS 2 pela primeira vez, deitar ele aqui e vamos abrir a tampa da caixa. Então aqui na tampa da caixa já vem um pequeno manual aqui, ó, de como você ejeta a bandeja dele. Abriu aqui a lateral, a gente já dá de cara com o NAS 2. Então aqui é o NAS, já vou tirar aqui do plástico para vocês verem. É pesadinho, tá? Tem um peso legal, considerável. Deixa ele aqui de lado por enquanto. Aqui a gente vai ter provavelmente a parte já de cabeamento para fazer com que ele funcione. Então abrindo aqui, a gente tem um cabo de tomada já no padrão brasileiro, tá? Com 3 pinos. Aqui a gente tem uma fonte PoE++, tá? Uma fonte da Unify também, ó. Então aqui a gente tem a entrada de rede e aqui a saída do PoE. E ela é uma fonte de 10 GB. Embora o NAS ele tenha a entrada de 2.5 GB, a fonte que vem já é de 10. E aqui embaixo a gente vai ter também um cabo para conexão, que já é o cabo do modelo novo, que é aquele Ether Lightning, né? Então é um cabo já trançado, de uma qualidade muito boa. Você vê a qualidade do cabo aqui, ó. É um cabo que tem uma qualidade muito boa. Isso aqui vem num comprimentozinho maior. De resto, a gente vai ter aqui parafuso, caso você queira fixar a fonte na parede ou algo do tipo. Parafuso para travar HD. E aqui a gente também tem o manual e a base da fonte. Tá uma base maior porque é uma fonte de 60 watts. Então, junto com ele, a Unify também me mandou um HD de 1 TB também da Unify, né? Eles usam da WD, esse daqui de 1 TB. E eu também já tinha um outro da mesma marca, mesmo modelo, também de 1 TB, que eu vou usar para colocar 2 HDs nele, beleza? Então vamos lá, vou abrir aqui o plástico para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem o NAS, tá? Essa aqui é a parte da frente, aqui é uma telinha de LCD. Vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Então aqui a gente já tem a linguetinha para tirar ele. Vamos puxar ele aqui por baixo mesmo. Então vou puxar ele aqui. Pronto, o NAS já está na mão, sem a película plástica que vem nele. Então aqui a gente tem na frente um USB tipo C de 5 GB para você colocar um storage externo, né? Colocar aqui um pendrive, um SSD externo. Telinha de informação. E aqui embaixo é onde a gente tem a baia de HD e a gente também tem a porta PoE de 2.5 GB. Aqui vem escrito, não sei se consegue ver no vídeo, 2.5 GB aqui, essa porta PoE. Aqui a gente tem a trava da bandeja, então para baixo está travado, para cima está destravado. E para tirar a bandeja, só apertar esse botão e trazer a bandeja para frente, tá? Aqui a gente tem o lado do SATA e HD1 e HD2, SATA e SATA, tá? Então vou abrir aqui o HD para a gente colocar na baia e já colocar no nosso NAS. Então a gente está aqui com a baia HD1 e HD2 e como que a gente coloca o HD aqui? É bem simples. Então vou pegar aqui um HD, a gente vê aqui, ó, SATA Connector, que é o conector SATA, a gente vai colocar ele do mesmo lado aqui e esse lado a gente coloca primeiro aqui o nosso HD desse lado e empurra o outro, você vai escutar um clack e pronto, nosso HD, ó, tá fixo aqui na nossa baia. A mesma coisa de fazer com outro HD, SATA Connector para o mesmo lado. Coloca o lado do SATA primeiro, encaixa ele direitinho e aperta que pronto, ele já está encaixado. Então aqui já está com os nossos 2 HDs encaixados de maneira correta. E quando você olha aqui do lado, a gente tem os 2 buraquinhos do parafuso. Então vou abrir aqui, ó. Isso aqui são os 2 parafusos que vêm. Vou tirar eles aqui, acho que dá para ver os 2 parafusinhos, são bem pequenininhos. Vou pegar aqui uma chave Phillips, pego o parafuso, coloco ele aqui e agora eu aperto, pronto. Não precisa apertar com muita força, só para realmente fixar o HD. Então você vem aqui, aperta o HD e pronto, ele já está fixo no nosso NAS. Quer tirar o HD, como é que a gente faz? Tira esse parafuso, aqui tem um botão, ó, pressione para tirar. Então você vai pressionar esse botão e trazer o HD para frente. E para encaixar aqui no NAS é bem tranquilo. Aqui também já tem a marcação aqui dentro, ó. A gente tem a marcação verde e azul, que é a mesma coisa que a gente tem desse lado, verde e azul. Então a gente sincroniza essa marcação e coloca o HD dentro da baia para a gente conseguir fazer o encaixe dele direitinho, ó. Pronto, encaixou, fez o barulhinho, a gente só vem aqui embaixo e trava essa travinha que tem aqui, joga ela para baixo e pronto, o nosso NAS tá montado, já tá com o HD, tá tudo certo. Agora é só pegar o cabinho de rede que vem nele, plugar aqui
e correr para abraço. Colocar ele aqui, ligar na fonte PoE e ligar na tomada, que a gente já vai ter o nosso NAS funcionando. Então bora partir pro computador para a gente ver a configuração desse bichão. E vindo aqui para a tela do computador, eu já tô aqui no meu painel Unify, beleza? Eu vim aqui nos meus Unify Devices e eu já tenho aqui o meu NAS 2 e o IP que ele pegou. Então já vou jogar o IP dele aqui no meu navegador, vou dar Enter e vamos entrar pela primeira vez no nosso storage, tá? Então ele tem a animação padrão da UbiKit, ele sempre faz essa animação. E vou colocar aqui o nome dele, vou colocar o NAS Ian, tá? Apertando no Next, ele já vai pedir minha conta, que ele pede para você criar uma conta, tá? Essa aqui é a primeira configuração mesmo do zero, pedindo para criar uma conta, ou aqui embaixo a gente tem um botão de fazer login. Vou clicar no botão de fazer login, vai pedir meu e-mail e senha. Meu e-mail é esse daqui, então vou estar tampando a informação aí de e-mail, senha, vai estar tampado aí no vídeo, porém é só você realmente preencher com o seu usuário e senha da Unify, beleza? Então você vai preencher aqui tudo bonitinho e vai clicar aqui embaixo em login, né, que está como seguindo. Clicou aqui, ele vai chegar para você uma notificação, se você tiver autenticação de 2 fatores aí, que eu recomendo muito que vocês tenham, vai chegar a notificação no seu celular, no meu caso eu uso o próprio Verify, como autenticação de 2 fatores. Pronto, verifiquei aqui e ele vai ver se eu quero subir um backup de algum outro NAS. Como não tem outro NAS na minha conta, você vê que aqui ele não tem nenhum backup encontrado. Então vou clicar aqui em continuar sem backup, continue without backup, cliquei e a partir de agora ele já está organizando e realizando a configuração do meu Unify OS do NAS 2, tranquilo? Vou fazer um corte rápido aqui no vídeo, nem precisou fazer, rapaz, é muito rápido. Setup complete, então aqui você já tem a mensagem que eu já posso gerenciar o meu UNAS. Aqui na tela, vocês não estão vendo a tela do próprio UNAS, mas eu estou vendo aqui do meu lado. E aqui já está dizendo que ele está atualizando, ele está update. Viu? Dei OK aqui, ele já está como console update. Vou deixar ele atualizar, buscar as atualizações que ele tem, fazer um corte bem rápido aqui no vídeo, isso aqui também não demora. Então você pode ver o horário aqui em cima, ó, são 10h06 e eu vou voltar assim que ele terminar a atualização. Então nesse momento são 10h06, vamos ver o horário que ele termina. Eu acredito que vai ser bem rapidinho essas atualizações. Pronto, agora são 10h11 e já voltou aqui o nosso NAS todo atualizado, já pedindo meu usuário e senha. Então vou preencher aqui meu usuário e senha, que aquele primeira vez que ele perguntou foi para vincular ele à minha conta. Ele está pedindo novamente porque eu estou utilizando ele local, tá? Eu não estou utilizando ele, você vê aqui está com o IP 10.010.253, então eu estou utilizando ele localmente, porque se eu abrir aqui o meu unifyui.com e pesquisar aqui como UNAS, você vai ver que já tem aqui ó, o NAS Ian, ele já está na tela de configuração. Mas como eu quero fazer tudo aqui localmente, eu estou aqui colocando novamente minha credencial e já chegou o Verify aqui para mim. Vou clicar que sim, sou eu e pronto, já estamos dentro aqui do nosso Unify Drive. Então vou botar aqui eu concordo com o Unify Identity também e vou dar um Start. Pronto, quando eu dou um Start aqui, vou colocar no modo escuro, acredito que fique melhor. E aqui ele já fala para a gente configurar um storage, porque a gente tem 2 HDs ali, mas não estamos com o storage configurado, que é a unidade, o pool de arquivos e o pool ali de HDs que a gente tem no nosso NAS. Então vou clicar aqui em Setup Storage e ele vai jogar a gente aqui direto para a gente ver os nossos HDs. Então a gente tem aqui o HDD1 de 1TB e o HDD2 também de 1TB. O que acontece? Como eu falei, um HD era novo, esse aqui é o HD novo que a Unify enviou pra gente, e esse HD2 é o HD que eu usava antes no meu UDM. Então a gente tem ele dizendo aqui que já tem data Unify, tem arquivo Unify nele. Mas não precisa se preocupar com isso, não tem nenhum problema, ele vai formatar quando a gente configurar. Então quando eu venho aqui no Storage Pool 1 e clico para adicionar drives, ele não está deixando aqui ó, eu colocar ele aqui, o HD2 para a gente. Por quê? Porque ele está pedindo para formatar ele antes. Então vou clicar nele aqui e vou colocar em Format Drive, porque se a gente não fizer isso, ele não vai deixar adicionar. Você vê que o HDD1 ele deixa e o HDD2 não deixa. Então vamos lá, vamos clicar em HDD2, Format Drive, concordo com o risco e vou clicar aqui em formatar. Você vê que ele tem um timeout, ele deixa 10 segundos para você ter certeza que é isso que você quer fazer. Você quer realmente formatar esse drive? Quero. Então agora, depois de 10 segundos, eu cliquei para formatar e ele vai deixar o nosso HD zerado de novo. Enquanto ele faz isso,
vamos dar uma olhada aqui em algumas configurações que a gente tem agora à vista aqui do nosso drive. Então aqui em Updates a gente vê a versão que está o nosso drive, ele está na versão oficial tanto do UniFi quanto da aplicação. Daqui a pouco eu vou jogar ele para Early Access para estar sempre trazendo novidades para vocês. Integração, a gente tem aqui a parte de syslog, SNMP, o backup dele está sendo feito diariamente, o storage onde a gente estava já até formatou, e o console aqui a gente tem algumas configurações, onde o Night Mode, que horas que ele vai habilitar, desabilitar, parte de SSH, o Wake on LAN também a gente pode colocar nele, Remote Access. Então a gente tem aqui algumas configurações, configuração de IP também, o IP de fallback dele, a gente tem essas configurações aqui na aba console. E Push Notifications, aqui a gente escolhe as notificações que a gente quer receber, tanto por e-mail quanto por notificação no nosso aplicativo. E aqui no Identity a gente vai e habilita ou desabilita a integração com o UniFi Identity para a gente utilizar ele no nosso celular. Então a gente tem aqui, por exemplo, a configuração de adicionar ele numa integração com o Microsoft Entra ID, Active Directory, Google Security, LDAP, né, LDAP, e a gente também pode fazer por LDAP normal ou Jump Cloud LDAP, beleza? Então aqui a gente vai preencher as informações de acordo com a tecnologia que a gente escolher. E aqui no Manage a gente pode adicionar ele a um workspace existente, tá? Então você pode clicar aqui e ele vai pedir o Security Token, só que isso daqui é para o UniFi Identity Enterprise e não para o gratuito, beleza? Então voltando aqui no Control Plane, a gente vem em Storage e agora a gente tem os nossos 2 discos disponíveis. Então vindo aqui em Storage Pool, adicionar drives, a gente seleciona os 2 e você vê que ele não tem o RAID 0, por exemplo. Pelo menos não na data de hoje que eu estou gravando, ele não tem o RAID 0. O que ele faz é o RAID 1, que é o que te traz proteção para os seus dados. O que isso quer dizer? Se eu selecionar somente um, você vai ver que ele está aqui uma capacidade de 1 TB e proteção 0. Não tem nenhum HD para proteção. Se eu adicionar os 2, a gente tem 1 TB de capacidade, da mesma forma, porém agora a gente tem um HD de proteção. O que isso quer dizer? Tem sempre um HD espelhando os dados que você tem no outro. Então eu posso adicionar outros storage pool? Não. Esse UNAS, no momento de hoje, com a firma que está, ele só tem um pool. Ele não suporta mais de um pool. E o RAID também que ele suporta é o RAID 1, beleza? Então vou clicar aqui nos 2 e vou clicar em Create e vou colocar aqui, ó, Format e Proceed. Formatar e prosseguir. Então nesse momento ele está formatando os 2 drives, ó, você vê aqui, ó, que o status está processando, está formatando aqui e ele já vai deixar para a gente tudo pronto quando ele terminar de formatar esses HDs e deixar o nosso storage aqui da forma correta e da melhor forma possível. Então você vê aqui que o status dele está formatting, né, está formatando, e aqui a gente tem o RAID que está sendo configurado. Por que aqui tem o RAID atual e o Target RAID? Porque isso aqui é o que está nesse momento e qual é o alvo de RAID que ele queria. Então ele queria o RAID 1 e o que está no momento é o RAID 1, então está tudo certo, está tudo batendo certinho. Você vai ver em outro NAS, eu posso trazer depois outros NAS, o NAS Pro, o NAS 4, o NAS Pro 8, enfim. Futuramente consigo trazer para vocês, mostrar para vocês de repente a tela de configuração e você vai ver que ele pode criar outros tipos de RAID, pode criar mais storage, tá? Então não pode só o storage pool, ele pode outros storage pool. Então essa opção aqui faz todo sentido ele já ter aqui pra gente e mostrando. Então você vê que ele já foi nesse tempinho que a gente estava conversando, ele já está aqui como full operacional. Então isso já quer dizer que ele já está funcionando. Então aqui a gente tem o uso de 2.16 GB, que é só para o sistema ali fazer o que ele tem que fazer. E a gente tem 2.16 de 991 GB. Então a gente tem bastante armazenamento aqui no nosso storage. Ian, quero botar 2 HD de 8 TB. Pode? Pode, com certeza, fica à vontade. Bota 2 HD de 8 TB. Lembrando que nesse UNAS 2, se você colocar 2 HDs de 8 TB, você não vai ter 16, você vai ter 8. Porque um HD vai ser para proteção, porque ele trabalha em RAID 1. Tranquilo? Então, beleza. Com ele já formatado, com o storage já funcionando, a gente tem 4 novas abas aqui na esquerda. Backup, Snapshot, Shared Links e Services. Então vamos uma por uma para a gente dar uma olhada. Backup. Então aqui a gente pode fazer backup de pastas do nosso NAS para servidores externos, tá? Então aqui a gente pega, por exemplo, botar aqui teste. E aqui, o que a gente quer fazer backup? Vamos selecionar o que a gente vai mandar para o backup. Se a gente clicar em tudo, ele vai fazer backup de tudo que a gente tem aqui no NAS. Se a gente tivesse outras pastas, a gente pode escolher somente as pastas que a gente quer fazer o backup. Selecionou aqui, clicou em Select. Mais abaixo a gente tem o destino. Então o destino ele pode ser um outro NAS que a gente tenha remoto,
tá? Então, como eu tenho outro NAS na minha conta, eu poderia mandar para ele, tá? Ele vai conectar e vai verificar se está tudo certinho com a conexão daquele NAS, tá vendo aqui, que ele vai fazer a conexão e vai verificar se está tudo certo. Nesse momento ele está dizendo que está um pouco difícil, está lento a conexão com esse outro NAS, até porque é um NAS que está em outro lugar no Brasil, tá? Mas eu vou esperar ele aqui fazer a conexão e mostrar para vocês. Pronto, você vê aqui que deu falha. Por que deu falha? Porque o Remote NAS, ele espera que esse NAS esteja ali na mesma rede que você tá. Ele até chegou a dar um erro de que aquele NAS não estava de repente na mesma subnet. Não era nem erro, né? Era uma mensagem aqui de alerta que vocês estavam vendo também. E como ele não tá, ele deu aqui esse Server Connection Fail, tá? Creio que o remoto eu posso trazer depois para vocês, colocar no comentário, mas eu creio sim que o remoto você consiga fazer desde que você libere ali algumas portas também no firewall lá do outro lado, beleza? Então isso aqui a gente consegue fazer para um Remote NAS, caso você tenha outro aí na sua rede, na sua infraestrutura, você consegue fazer um backup para ele. Vamos supor que você tenha um NAS 2 aqui, que é só para você no seu escritório, e você tem um NAS Pro que fica no seu data center, por exemplo. Você tem comunicação entre os dois, então você conseguiria fazer o backup do seu NAS lá no seu NAS do data center. Seria totalmente viável e possível, tá? Ah, eu não tenho NAS, mas eu quero fazer esse backup para algum servidor SMB que eu tenho. Então você clica aqui em SMB Server e aqui a gente vai colocar o endereço dele, a porta, username e password e qual vai ser a pasta que a gente vai estar colocando esse nosso backup. Depois disso você pode clicar em Verify, ele vai verificar a conexão, deu tudo certo, ele já vem aqui e pede para você selecionar a pasta de destino, beleza? Fora isso, se você também não tem o SMB Server, você pode utilizar algum serviço em nuvem. Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Blackbase B2 ou Wasabi, beleza? Então você pode escolher aqui qual vai ser a sua ferramenta de backup em nuvem. Por exemplo, eu utilizo o OneDrive, você poderia vir aqui, linkar a sua conta e pronto. Ele vai te perguntar o destino, vai estar tudo certinho. E aqui embaixo ele já vem para você perguntando qual vai ser a regra desse seu backup. Ele vai atualizar aquela pasta. Ah, teve atualização nesse arquivo, vou atualizar lá na pasta. Ou ele vai fazer o replacement, né, que é fazer ali uma troca daquela pasta. Ele vai sobrescrever a pasta. Então a pasta foi alterado algo, ele vai sobrescrever. Isso estou falando em pasta, mas poderia ser arquivo também. Você tem ali uma planilha Excel, ele tiraria aquela planilha Excel que você tinha antiga e subiria a planilha nova atualizada. Tranquilo? Então seria feito dessa forma. Eu prefiro o folder update, é mais rápido, mais tranquilo e também não dá muita dor de cabeça, mas você pode utilizar o folder replacement, beleza? Aqui no Schedule a gente vai fazer a rotina desse backup, se vai ser diário, semanal ou mensal. E aqui a gente escolhe o dia do mês e o horário também. Se for semanal, a gente escolhe o dia da semana. Se você marcar todos os dias da semana, não faz marcar diário, né? Mas você vai escolher aqui o backup semanal ou mensal, de acordo com os dias que você quer que faça. Você pode marcar mais de um. Ah, eu quero no dia 1º, no dia 15 e no último dia do mês. Pronto, você vai fazer 3 backups ali no mês. Quero semanal, por exemplo, toda sexta, toda quarta e toda segunda. Segunda, quarta e sexta, eu quero fazer o backup ali nesse horário de meia-noite. Ou diariamente, eu quero fazer ali meia-noite, tá? Então você pode fazer aqui no horário de meia-noite ou entre. Então você pode colocar entre meia-noite e 1 da manhã, tá? Então você pode fazer dessa forma, tranquilo? Você pode escolher isso em qualquer um, beleza? Então isso aqui é o backup. Dessa forma você vai estar gerando backup ali dos seus arquivos e jogando para a nuvem, nesse caso aqui que a gente está fazendo, mas poderia ser para um outro NAS ou para um serviço de SMB, tá? E Snapshot é um backup interno, então ele está fazendo snapshot das pastas que você escolher. Então eu posso vir aqui no Shared Drive, por exemplo, e criar um snapshot dele. Vou colocar um limite aqui, essa é a quantidade de snapshots que eu vou ter daquela pasta, a quantidade de imagens que eu vou ter daquela pasta, a quantidade de vezes que eu posso retroceder aquele snapshot. Então eu posso vir aqui e vou colocar só 6 dias, por exemplo, tá ótimo para mim. Então eu vou colocar aqui 6 dias é o snapshot limit. Você vê aqui embaixo que ele pede um valor entre 1 e 256, então o máximo que a gente pode fazer é 256 snapshots por pasta, sendo que o total são 4.096 snapshots, você vê aqui embaixo, tá? Então aqui a gente escolhe o schedule, vou querer 6 snapshots que sejam feitos diariamente ali, meia-noite e 15. Pronto, então eu fiz ali 6 snapshots, tá? Meia-noite e 15 diariamente. Quando eu clicar aqui em Apply, ele vai começar a fazer esses snapshots. Então se daqui a 2 dias eu ver que eu perdi um arquivo, não tenho mais, deu problema, preciso voltar um snapshot, eu volto o snapshot do dia anterior, só clicar nele e voltar, tá? Então para isso que serve o snapshot.
Shared link, aqui é realmente link compartilhado. Eu tenho um arquivo, aperto com o botão direito nele e vou lá e gero um link compartilhado, assim como você já faz no Google Drive, no OneDrive, enfim, no iCloud, e você gera esse link para outras pessoas de fora conseguirem acessar, mesmo que não sejam pessoas ali autorizadas que você tenha criado o usuário para ele no Nice, tá? E aqui em Service, eu vou deixar isso daqui para um outro vídeo, tá? Vou trazer isso aqui mais para frente, que é integrando ele com o AD, tá? Fazendo aqui integração, fazendo ele com o GPO para mapear as unidades direto no computador, mapeando ele também no Mac, tá? Para mapear ele no Mac, ele tem aqui, ó, Address for Mac, então ele tem aqui o SMB para você já utilizar, Address for Windows, então você já tem aqui tudo isso para você utilizar e o Web Access dele aqui também, como que você acessa ele via browser, tá? E aqui embaixo a gente tem o Time Machine, que vai ser um vídeo exclusivo de como fazer backup Time Machine para quem tem Mac e jogar direto para o seu Unise. Isso aqui é muito importante, cara. Quem tem Mac, o Time Machine é uma ferramenta incrível para você fazer backup de todo o seu Mac e conseguir voltar o seu Mac em qualquer data, buscar um arquivo, um aplicativo, versão de aplicativo. De repente você tinha um aplicativo lá em 2025, no meio de 2025 você tinha um aplicativo que ele atualizou e você não consegue mais acessar alguma coisa, deu problema, com o Time Machine você consegue voltar naquela data, buscar aquele aplicativo e instalar exatamente aquela versão. Então o Time Machine é muito maneiro e extremamente importante para quem é usuário de Mac. E aqui embaixo a gente tem o NFS, se você quer ou não habilitar, e encriptar os seus drives. Encriptar o drive, ele vai também trazer um pouco mais de lentidão na rede. Ele vai trazer ali com que os dados sejam um pouco mais lentos para você copiar e escrever. Nada muito absurdo, mas sim vai ser um pouco mais lento, porém você aumenta o nível de segurança dos seus dados. Tranquilo? Então isso aqui é o que a gente tem na aba de configuração. Agora a gente também tem aqui a aba de All Files, que é a aba onde a gente consegue visualizar todas as pastas e arquivos que a gente tem aqui no nosso Unise. Então a gente tem o primeiro que é o Shared Drive, é um drive onde ele tem 1 TB, que é o arquivo total, e aqui a gente tem as permissões dele, se ele tem snapshot, se ele é encriptado, se ele não é, quais usuários têm acesso, então aqui a gente vê que todos os admins têm acesso, e aqui ele não está com limite de storage. Se eu clicar em limite storage, colocar giga e colocar aqui 100 GB e clicar em save, você vai ver que esse Shared Drive agora só tem 100 GB no máximo para ele ser utilizado. Se eu desmarcar e botar save de novo, ele vai utilizar todo o espaço que o nosso Nice tem. Então isso daqui é muito legal para você ir granulando, por exemplo. Você vem aqui em Name, cria um novo aqui em New Shared Drive, você vai clicar um novo aqui e vai colocar, por exemplo, financeiro. Coloca aqui somente 20 GB para o financeiro, clique em ADD e pronto, a gente já tem um Shared Drive financeiro, dá aqui acesso somente para as pessoas do financeiro e eles têm lá 20 GB para trabalhar ali com esse NAS. Aí eu vou utilizar em casa, não precisa ser financeiro, então vem aqui e troca somente o nome. Coloca o nome aqui para, por exemplo, fotos, viagem, tá? Não pode conter espaço, fotos, underline, viagem, e pronto, a gente tem aqui um storage com 20 GB para a gente utilizar. Eu preciso de mais, preciso de 100 GB, clica aqui e bota 100 GB. Preciso que outra pessoa tenha acesso, clica aqui em adicionar usuários, você vai escolher qual vai ser a permissão dele, se vai ser dono, editor ou somente viewer, e vai colocar aqui o usuário. Os usuários ficam aqui embaixo, em Admin Users, e você vem e adiciona essas pessoas. Clicou aqui, você vai adicionar as pessoas que você quer, com nome, último nome e e-mail, beleza? E aqui também a gente pode marcar ele como admin ou não. No caso, só para visualizar, não precisa ser admin. Inclusive, é até uma boa prática se não adicionar como admin, se for só um visualizador. E aqui tem um pulo do gato, na verdade 2 pulos do gato. O primeiro, que é se você vai fazer File Service Time Machine, você vai colocar credencial para ele, se você marcar username e password para esse usuário, que vai ser utilizado ali no SMB, ou para você acessar o Time Machine ou o File Service ali no Windows, por exemplo, tá? Personal Drive, isso daqui é super interessante. Personal Drive é o quê? Você vai colocar aqui um drive somente daquela pessoa. Então aquele usuário tem um drive ali, por exemplo, de 5 GB, é somente dele, ninguém tem acesso, não tem como compartilhar esse drive. É um drive só dele, que só ele tem acesso e são arquivos só dele. Então você pode vir aqui e criar esse Personal Drive para essa pessoa. E tu vê que a cor dele é roxinho. Tá? E o Shared Drive é o que você já tem lá configurado. Eu quero dar acesso para ele tanto no Fotos Viagem quanto no Shared Drive como editor e clico em adicionar. Assim que eu criar esse usuário aqui, ele já vai ter acesso a esses 2 drives aqui, tá? Então é mais ou menos isso que a gente tem aqui. Vou trazer um outro vídeo, isso aqui foi mais um vídeo para a gente ver o nosso storage, ver o
o nosso NAS aqui, entender como que é a configuração inicial. Aqui no dashboard a gente tem o status de cada HD, temperatura da CPU aqui do nosso NAS, o fan, se a gente vai colocar ele no quieto, no balanceado ou no cooling, que é onde faz mais barulho, porém mais resfria, tá? Então a gente vai ter aqui essas configurações, configuração de backup, configuração de file service, os usuários, aqui a gente tem os logs, então a gente tem tudo isso aqui na nossa tela do nosso NAS. E aqui a gente também tem o uptime do nosso storage, tá? Então é o seguinte, esse vídeo vai ficar por aqui, porque é realmente o vídeo mais básico para a gente ver a dashboard, ver a configuração inicial, porém eu vou trazer vídeos de acesso remoto, vou trazer vídeos de Unify Identity nele, vou trazer vídeos com Time Machine, com integração com AD, com Windows, então vou trazer vários vídeos aqui, testes de performance com e sem criptografia, vou trazer tudo isso para vocês. Esse aqui foi realmente um vídeo mais inicial ali para a gente conhecer o nosso NAS, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva aí no canal, compartilha com a galera que quer conhecer esse produto e tamo junto. E para você que está aqui no canal da SixCore, cara, se você quer aprender Unify do zero até o avançado, não perde tempo. Aqui na descrição a gente tem o link para você ir lá para a comunidade e se inscrever na nossa comunidade, que eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave na sua vida. Então a gente te espera lá na comunidade SixCore Black para você aprender Unify, MikroTik, Real e pfSense, tudo isso junto com a gente, beleza? Valeu, vou ficando por aqui, fui, até o próximo vídeo.